porque o choro também traz benefícios. E o choro é tão necessário na nossa vida que a palavra de Deus diz em Salmos 30, versículo 5, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ou seja, deve haver equilíbrio entre choro e riso. Muitas vezes nós choramos por tristeza, por medo, por decepção, por raiva, mas nós também choramos de felicidade. Como eu disse aqui, quando nós rimos demais, nós chegamos a chorar, nós choramos de tanto rir. Então, não importa o motivo, as lágrimas sempre estarão presentes na nossa vida. Isso é algo certo. Para alguns, o choro pode ser uma importante pausa para organizar os pensamentos antes de resolver impasses. Às vezes você tem uma questão assim importante e você para e começa a pensar naquilo e você começa a pensar nas consequências que aquela decisão poderá trazer ou no desfecho que aquela situação vai tomar e você começa a chorar. E aí depois do choro você respira aliviado, você se levanta, vai lá e faz aquilo que é necessário. Então o choro pode representar essa importante pausa para organizar os pensamentos. O choro acontece quando as pessoas se emocionam. E é interessante que eu passei praticamente 80% da minha vida profissional trabalhando em aeroportos. E nesses últimos dias eu passei por alguns aeroportos também. E eu me lembrei de uma coisa, de uma característica que está relacionada aos aeroportos. O aeroporto é um lugar de emoções. Os aeroportos são um lugar de emoções, porque são um lugar de despedida, mas também são um lugar de receber as pessoas. Alguém que nós não víamos há muito tempo, nós nos encontramos ali porque ela está chegando no aeroporto e aquilo promove o choro de alegria. Mas quando as pessoas estão partindo e nós sabemos que não vamos encontrá-las por muito tempo, ou que talvez ali seja uma das últimas vezes em que nós vamos vê-las, nós choramos também. Choramos de saudade, choramos de emoção, choramos de tristeza. Então, o choro acontece quando nós nos emocionamos. O sistema, explicando aqui cientificamente, o choro. Existe um sistema que é o sistema límbico. Ele está localizado no cérebro e ele é o responsável por esses sentimentos. Então, o choro está associado a um estímulo emotivo e ele se junta àqueles que já estão armazenados no nosso cérebro a partir das experiências anteriores que nós tivemos e eles geram respostas fisiológicas no nosso corpo. E uma delas, talvez a principal, é o choro. E aí algumas pessoas perguntam assim, será que chorar faz bem? Ah, pastor, chorar produz ruga. Eu vou ficar velho mais cedo. Eu vou falar aqui sobre os benefícios do choro. De acordo com a ciência, do ponto de vista emocional, o choro é um mecanismo de descompressão que nos permite aliviar o estresse e a dor. E essa válvula de escape é uma ferramenta importante para a nossa saúde física e mental. Ignorar as emoções, que é o que muitas pessoas têm feito, e os especialistas chamam isso de um comportamento regressivo, ignorar as emoções traz um impacto negativo para a nossa saúde. Alguns estudos já atrelaram o represamento das emoções a um sistema imunológico menos equilibrado. Ou seja, quando você retém as emoções, quando você não coloca para fora as emoções, você perde em imunidade. E assim como represar as emoções provoca maior índice de doenças cardiovasculares
e condições de saúde mental, como a ansiedade e a depressão. Porque o choro produz uma espécie de analgésico natural quando ele é formado. E ele libera uma série de hormônios no nosso organismo. Essas substâncias, que são a ocitocina e a endorfina, trazem uma sensação de bem-estar e ajudam a diminuir a dor física e a dor emocional. Para algumas pessoas, é um grande desafio aceitar a existência de alguns sentimentos, de sentimentos determinados, como o luto e a frustração. Mas por mais óbvio que seja, é preciso lembrar sempre que chorar faz bem à saúde. Então, permita que lágrimas rolem do seu rosto quando for necessário. Ah, mas eu estou na frente dos meus filhos, eu estou na frente das pessoas. Deixe as lágrimas rolarem. O choro pode ser visto como um grande mecanismo de empatia com nós mesmos. Eu estava refletindo sobre isso e eu entendi que o choro é sinal de que a alma ainda está viva. O choro é sinal de que a alma ainda está viva. O choro é um sinal de compaixão. Talvez seja por nós mesmos. Às vezes a gente se sente assim, coitado, né? A gente tem pena, tem dó. E eu falo essa palavra aqui sem medo de parecer, não sei, de parecer mal compreendido, né? Porque as pessoas falam assim, não precisa ter dó de mim, não. Não, às vezes a gente tem dó da gente mesmo. Ou dó de alguém, ou dó das pessoas, né? E você vê uma situação, às vezes de um animal abandonado e você chora. É sinal de que a alma ainda está viva. O choro é um sinal de empatia. Se você chora por você mesmo, por causa da sua própria dor, isso é bom. É sinal de que você ainda se preocupa consigo mesmo. Porque quem não está nem aí mais, nem chorar consegue. Chorar, seja por tristeza, por raiva, por felicidade e até por crises de riso, pode fazer bem. Eu estava num voo com a minha esposa ontem e nós assistimos um filme e nós choramos de alegria, choramos de tristeza, choramos porque começamos a refletir na vida e os nossos filhos ficavam olhando assim, falando, gente, mas vocês estão chorando e começando a rir ao mesmo tempo, o que é isso? É porque nós estávamos ali colocando para fora as nossas emoções. Tem pessoas que choram, aquele choro contido, né? Uma lágrimazinha que rola assim, ó. E aí ela enxuga rapidinho, né? Se recompõe. Não, deixa rolar. Deixa rolar essa lágrima aí. Põe para fora. Se você tiver, não sei, talvez como eu, se você for uma pessoa tímida, vai para um canto, vai para um quarto, mas chora. Isso vai te fazer bem. Tanto para a mente quanto para a pele, o choro ajuda a eliminar toxina, olha só, e alivia o estresse. Chorar nos acalma e protege o nosso corpo até de bactérias. Chorar hidrata os olhos. Na verdade, o soro lacrimal, ele já é produzido por nós o tempo todo e ele fica lubrificando os nossos olhos. Só que quando nós estamos muito emotivos, esse soro lacrimal é produzido numa quantidade maior. E isso vem à tona. Então chorar hidrata os nossos olhos. Chorar pode fazer bem para a mente. Chorar faz bem para o nosso cérebro. E para encerrar aqui essa transmissão, o riso é contagioso. Você já viu isso? Quando você está rindo muito, talvez de algo que você se lembrou. E aí a pessoa ao seu lado começa a olhar e fala assim, mas você está rindo de quê? E ela começa a rir também. Começa a rir junto com você, às vezes sem saber do que você está rindo. Assim como o choro também é contagiante.
Seja, você já foi num velório de alguém que você não sabia nem quem era, mas quando estava todo mundo chorando ali, você começou a chorar também? O riso e o choro são contagiantes. O riso e o choro contagiam. Por isso que o apóstolo Paulo falou em Romanos capítulo 12, versículo 15. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. O contágio emocional acontece se a pessoa estiver interagindo com alguém que está sentindo algo forte e faz com que a outra pessoa tenha a mesma emoção. Então, essa é a palavra que eu queria compartilhar com você hoje. Você vai agir ou vai ficar aí chorando? Faça as duas coisas. Chore quando for preciso, haja quando for preciso.